Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Comunica Podcast. Meu nome é Maria Firmo. Eu sou Alifen Marques e antes de começarmos, gostaríamos de agradecer à reitoria da universidade, a coordenadora dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo, Angélica, e o professor e idealizador desse projeto, Márcio Magalhães. E hoje nós temos o prazer de receber ela, que é professora de universidade dos cursos de Publicidade e Propaganda, formada em jornalismo desde 2017 e mestre em comunicação, professora Camila Barbieri. É um prazer te receber aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada, gente. O prazer é todo meu. Esse é minha primeira participação em podcast, então eu tô muito feliz que sejam com vocês, né? Meus alunos queridos. Muito feliz por essa oportunidade de estar aqui. Ai, é muita emoção, maravilha. é muita emoção. É muita. E eu que fico mais feliz ainda de ter uma profissional tão competente, estudada, para estar aqui compartilhando com a gente um pouco mais da sua carreira, porque eu acredito que o podcast ele é para isso, né? Para a gente conseguir se conhecer mais, porque às vezes os alunos veem só a Camila ali, professora, mas não sabe por tudo que você passou. Então, esse é o objetivo do podcast de hoje, a gente conhecer um pouquinho mais da sua história, tá bom? Quem vê close não vê correria. Exatamente. Ninguém sabe tudo que o professor estudou para estar aí, Exatamente, gente. para chegar aqui. Exatamente, gente. Não é um caminho fácil, né? Não. E eu gostaria de começar sabendo, né? Você começou no jornalismo, hoje é professora, teve uma carreira ali na área profissional, passou por muita coisa e hoje ensina. Eu gostaria de saber em que momento que a comunicação realmente se tornou algo mais profundo para você, ao ponto de você ensinar. Bom, voltando um pouquinho na minha história, eu nunca imaginei que eu ia ser professora. Mas esses dias eu até estava vendo que eu gostava de brincar de corrigir questões e provas, né? Então, eu acho que no ensino parte muito disso, né? Da questão da minha infância. Mas eu decidi fazer jornalismo no 3º ano do ensino médio. Nossa, cedo. Então, assim, eu sempre mudei muito de caminhos. Uma hora eu queria fazer isso, outra hora eu queria fazer aquilo. E eu acho que é muito isso, porque eu queria aprender sobre várias coisas. E eu acredito que o campo da comunicação, ele nos oferece isso, né? Eu sei um pouquinho de cada coisa. Por quê? Porque nós, como jornalistas, né, a gente precisa estar antenado ali no mundo. Então, a gente precisa saber de política, a gente precisa saber de esporte, a gente precisa saber de cultura. E eu acredito que é tudo muito integrado, né? Então, eu decidi no 3º ano. Fui fazer jornalismo, assim, meus pais até meio contrariados, mas fui. Acontece. E, assim, desde o, enfim, do 1º semestre, já me envolvi com parte de pesquisa, né? Então, eu já sabia que eu ia sair dali e acabar seguindo essa carreira. Mas quando, né, eu saí da faculdade, eu acabei indo trabalhar mesmo para ter essa experiência de mercado, né? Então, fui trabalhando, fiz algumas pós-graduações. Eu tenho um MBA em varejo físico e online, porque era a época que eu trabalhava numa empresa de varejo. Tenho um MBA em gestão em marketing digital e hoje eu leciono, né, marketing digital aqui. Então, isso é muito legal, assim, porque veio de toda essa experiência, né, dessa minha pós. E aí, depois que acabou a pós, eu falei assim, não vai ter jeito, eu vou pro mestrado. E aí, eu fui estudar, né, qual que seria meu projeto, o que eu vou fazer, como que eu vou entrar, porque eu não era vinculada ali, né, ao FMS. Então, para você vir de fora e tentar entrar é um pouquinho difícil, eu não conhecia ninguém, mas eu acabei submetendo o projeto e foi, né, e eu acredito que no mestrado também, a gente abordando essa questão da comunicação, eu falo, a comunicação é minha vida, né, eu acho que a comunicação é uma coisa primária nossa, né? Então, a gente aprende a se comunicar desde criança, né? Então, até é engraçado que todo mundo fala, porque a primeira palavra sempre é papai ou mamãe, quando a criança fala. E meus pais falavam, você tinha sua comunicação própria, porque você chamava as coisas de outras coisas. Então, a minha primeira palavra foi loli loli, que era como eu usava para chamar água. Então, eu criava a minha própria comunicação. Desde criança também, eu brincava, tipo assim, de criar aquelas letras, falar... alfabeto do P, vocês lembram disso? Então, eu sempre fui muito ligada a essas coisas e estudar isso também. Então, assim, adorava aulas de história, quando a gente vai aprender sobre civilizações e como elas se comunicavam. Então, eu acredito que, né, a base da comunicação veio disso. E a gente tem muito pouco contato
quando a gente está na escola, né, com comunicação. Eu não Sim. sei vocês Sim. aqui na faculdade, a gente tem muito pouco contato. Aí quando a gente entra na universidade, os nossos olhos se abrem, assim, para uma coisa que é tão cotidiano nosso, mas que a gente não imagina que seja tão profundo assim. Sim. Sim. A comunicação tá em tudo, né? Coisa que a gente nem faz ideia. Igual você falou, quando a gente chega na faculdade, aí você começa, não, isso tem um publicitário por trás, isso tem um jornalista por trás. É muito... Exatamente, ainda mais hoje no mundo das redes sociais, né? E é o que eu até falo para os alunos, gente, tudo comunica, né? O jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se posiciona, tudo está englobado na comunicação, né? A gente vê muito, por exemplo, a comunicação política, né? Sim. Nossa, assim, por que aquele político está vestindo aquela roupa? Porque tem um estudo de comunicação por trás daquilo, né? Sim. Então, é tudo junto e englobado. Tem a questão também quando alguma figura pública passa por um cancelamento, né? Aí é a roupa branca, começa pedindo desculpa, quem me conhece sabe, já é todo um estudo por Esmalte trás. branco pela paz, Exato. Né? É aquela coisa. E isso é a comunicação ali fazendo o seu papel, né? Sim. E durante a sua graduação ali em jornalismo, em que momento você percebeu que era aquilo mesmo que você ia seguir? Porque a gente sabe que muita gente desiste, muita gente não continua, e você não apenas continuou, mas fez diversos outros estudos e se tornou professora. Então, em que momento assim você pensou, não, a área da comunicação é realmente o que eu quero mesmo? Então, eu fiz, o meu primeiro estágio foi no núcleo de pesquisas indígenas, né? E foi junto com os indígenas que tinham ali na universidade. E eu fiquei muito próxima deles e a gente falava muito sobre comunicação. Porque nenhum deles ali fazia curso de jornalismo, publicidade. A maioria vinha para fazer pedagogia, história, para voltar para a aldeia, para poder ensinar as outras pessoas, né? Fisioterapia, então tinha, assim, e comunicação tinha muito pouco. Por quê? Porque não tem essa visibilidade lá dentro, né? Uhum. Então, por muito tempo eu trabalhei junto com a causa indígena, né? E eu adorava, assim, explicar para eles coisas que, assim, eles não entendiam, sabe? Coisas que não era, assim, a gente teve uma infância, né? A gente cresce, eles ali tinham a mesma idade que eu, mas eu falava de alguma coisa, uma referência cultural que eles não entendiam. Então, a gente vê ali a comunicação e a cultura, principalmente, dando essa diferenciação. E quando eu comecei a trabalhar com pesquisa também, eu acho que quando a gente vai trabalhar com pesquisa, a gente entende mais o cerne da comunicação, né? Que é essa parte mais acadêmica. E porque por mais que a gente está na prática, eu nunca fui uma pessoa muito da prática. Então, vocês vão ver que as minhas disciplinas, elas não são tão práticas, assim, porque eu não gostava muito de aparecer, não gostava da voz na rádio, não gostava de edição. Então, eu gostava mesmo de ficar ou na parte textual, né, ou na parte de pesquisa, e eu sempre fui muito curiosa. Então, eu até falo, é um conselho que eu dou para os alunos, né? Sejam curiosos. Vão atrás das informações. Vamos ler o que está acontecendo no mundo. Separa meia hora do seu dia para entrar em vários sites, para ver lados diferentes das histórias. Vão ler, vão se atentar. Assinem várias newsletters, né? Hoje em dia, com a internet, a gente tem uma possibilidade, né, de coisas para acompanhar. Então, a gente tem tudo isso, essas informações facilitadas na palma da nossa mão. Só que muitas vezes a gente acaba não aproveitando elas, né, de forma efetiva. Sim. Então, eu falo, sejam curiosos. Viu um negócio? Vai tentar entender a história daquilo ali. Você gosta de uma música? Vai tentar entender como que essa banda surgiu, qual é a inspiração por trás. Eu acredito que é tudo, assim, é tudo integrado, né? O que eu falo sempre na disciplina de comunicação integrada, mesmo que a gente fala de organização, a gente pega um pouquinho da comunicação dali, a gente pega um pouquinho de marketing digital, a gente pega um pouquinho de relações públicas, de coisa de fora. Então, é tudo, né, uma coisa só que a gente tem que aprender a fazer de forma efetiva. Sim. Tanto que, né, usando o meu exemplo, eu terminei publicidade, voltei para fazer jornalismo e acabou sendo só mais 1 ano e meio porque os dois cursos têm muita coisa em comum. Então, voltei para fazer as específicas. Então, realmente a comunicação é muito integrada e a gente vê muito publicitário trabalhando em veículos de comunicação, a gente vê jornalista trabalhando na área de marketing. Então, assim, hoje em dia tá todo mundo junto e misturado. Sim, exatamente. Se completam, né? Exato. E se você for parar para realmente aprofundar, você vê que é um universo
gigantesco. Sim. E eu fiquei até curiosa, né, quando eu vi que você realmente fez os 2 MBAs, né, em assuntos que, para quem é leigo, pode soar muito diferente, que é marketing digital e varejo de loja física e online. Gostaria de saber qual foi o seu desejo, assim, ao começar, no caso, aprender áreas tão distintas. Qual você fez primeiro? Você pensou em fazer o outro depois? Como que foi? Então, o MBA de Gestão e Marketing Digital foi porque abriu aqui, presencial, e ficava mais fácil para mim. E a gente estava naquele boom de falar de marketing digital, né? Então, foi bem... Eu peguei ali, foi 2019, 2020. Então, eu tinha 1 ano e meio de formada. Eu não consigo ficar parada. Tem um problema que eu não consigo ficar parada. Então, vi a pós, fui fazer. Fui, inclusive, a convite de uma amiga, né, que queria fazer a pós, que é jornalista também. Eu falei, então vamos fazer juntas. E aí nós fizemos e foi muito legal, porque a gente é apresentado a termos que a gente não vê tanto na faculdade, principalmente eu que fiz jornalismo, né? Então a gente vê como que se dá um marketing online, então a gente aprende copywriting, a gente aprende até questão de CS, né, de você ser sucesso do cliente, de você ver os funis de venda. Então foi muito interessante para eu, assim, na minha carreira profissional eu usei muito do aprendizado nessa pós, né. E logo depois, e nessa época eu trabalhava em uma agência de marketing, então eu conseguia aplicar o que eu via na pós ali. Sim. E logo depois eu comecei a trabalhar num varejo grande aqui de Campo Grande, né, que é o Grupo Pereira. E eu vi essa pós de varejo físico e online. E aí eu resolvi fazer, porque eu queria me aprofundar mais na questão do varejo mesmo. E foi muito legal, porque assim, me abriu outro espaço, só que às vezes a gente acha que não, mas o varejo online, ele é bem integrado com o marketing digital. Então, às vezes vinham uns termos ali que eu já via, que eu já sabia. E... Então, né, a pós de varejo físico e online, a gente aprende também muita parte de e-commerce, de trade marketing. Então, foi muito legal porque me agregou muito valor ali na atuação que eu tava. E eu terminei o MBA, eu já tinha começado a fazer um mestrado. Então, assim... Gente muito estudiosa. Meu Não parou. Deus do céu. Eu comecei o mestrado em março de 2023 e o MBA eu só terminei em agosto. Mas, assim, eu já tinha terminado as matérias, só faltava o TCC mesmo, né? Porque tem TCC. Tem TCC. Tem TCC. Fica o spoiler. E eu fiz o TCC mesmo ali na rede que eu trabalhava, né? Então, Sim. eu usei o grupo. Foi um case, né, para minha pesquisa de TCC. Então, foi muito legal. E foi bom também, porque o meu TCC da faculdade, eu fiz um livro. Então, não foi tanto... Meu Deus, que incrível. Não foi tanto aquela questão de pesquisa, né? E aí, foi com mesmo esse TCC ali do MBA que eu aprendi mesmo a fazer pesquisa e fui me aprofundando nisso no mestrado. Que incrível. E você percebe, assim, a diferença que faz essa sua prática na vida real dentro de sala de aula? Faz muita diferença. Porque, assim, eu sinto que nas minhas aulas eu consigo unir bastante teoria e prática. Mas é porque eu tenho a vivência dos dois lados, né? Então, eu não sou 100% academicista e eu também não sou 100% uma profissional prática. Eu consigo unir esses dois. E também, eu não sei, assim... Por eu estar online também nas redes, eu falo, eu estou conectada, né? Então, eu consigo trazer temas atuais para a gente trabalhar em sala de aula, né? E eu acho que isso é muito importante, porque eu preciso ter uma linguagem também que comunique, né? E, assim, a gente vai falar um pouquinho do meu estudo no mestrado, que foi recepção, só que eu aplico isso em sala de aula também, né? Porque o estudo de recepção vai falar de como o receptor, ele recebe e interpreta aquela mensagem. E os alunos são os meus receptores, né? Então, eu sou a pessoa, eu sou o emissor que leva, né, a informação ali, os alunos os meus receptores, e eu tenho esse cuidado também para saber se está todo mundo entendendo, se está todo mundo na mesma página, né? Porque às vezes tem aquele gap ali de a pessoa às vezes não entende. É até uma coisa que eu brinco, eu falo, gente, vocês têm que ler livros, porque essa geração de vocês não lê livro, né? Eu falo, não, gente, vocês têm que ler, por quê? Porque isso é referência. E aí, às vezes, eu até... Né? Exatamente, às vezes eu até uso um termo, e aí, igual ontem mesmo, na aula, eu usei, eu falei assim, ai, gente, é meio que uma síndrome de Poliana, né? De você ver o otimismo. Aí uns alunos ficaram assim, aí eu tive que explicar o que era, né, do livro Poliana. Abre um parêntese. Exatamente, então são alguns termos que a gente tem que explicar, que a gente tem que atuar.
E eu acho isso muito legal, porque eu consigo conectar e ter essa experiência também dos alunos, ver se eles estão compreendendo, se eles estão aprendendo. Uhum. Fazer o nivelamento, né? Exatamente. Não deixar ninguém para trás. E agora, pegando o gancho, né, sobre o seu mestrado, como que você chegou nessa área, né, estudo de recepção? Porque também é uma área muito, muito diferente, né? Como que você afunilou, não, quero isso aqui? Então, quando eu fiz meu projeto de mestrado, eu não fazia ideia do que era um estudo de recepção. Uhum. Eu não tinha ideia. Só que eu sabia que eu queria trabalhar no tema de telenovela. Uhum. Então, assim, era a única coisa que eu sabia. Eu queria falar sobre telenovela. Tinha acabado de começar o remake de Pantanal, né? Quando eu comecei a esboçar o projeto ali. Sim. E o que eu percebi? A emissora, né, do remake vinha sofrendo ali vários ataques de repúdio. E quando começou Pantanal, isso meio que cessou. Então, assim, as telenovelas, elas não estavam mais performando bem, né? Os índices de audiência estavam caindo. Só que Pantanal elevou isso. Então, assim, todo mundo tava falando, porque bateu o recorde no Ibope. E não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ser analisada. Por quê? Né? Porque essa novela tá fazendo tanto sucesso. E a novela, ela já começou a fazer sucesso até antes dela ser lançada, né? Quando foi a escolha lá dos atores, das atrizes, né? Quem que vai fazer a Juma? Que as atrizes começaram a postar um monte de foto em cachoeira. Exatamente. Pra chamar atenção. Exatamente. Então, assim, é um remake muito esperado. Até porque a primeira versão, né, de Pantanal foi passada em 1991 na TV Manchete, né? E 91, né, na Manchete. E a Globo, foi a primeira vez que a Globo perdeu um índice de audiência. Porque todo mundo mudava de canal para assistir a novela Pantanal. Nossa. E o Benedito Rui Barbosa, que é o autor da novela, ele era contratado da Globo, só que a Globo não aceitou o projeto de Pantanal. Chegou a ser oferecido, né, pra Globo. Não, ele ofereceu, a Globo não aceitou. O que ele fez? Ele pediu demissão, foi pra Manchete, fez Pantanal, foi um sucesso, depois a Globo recontratou ele para ele fazer Renascer. Então, o nível, né, do sucesso ali da novela. Sim. E eu tive o meu primeiro contato com a novela Pantanal original em 2008, porque teve uma reprise no SBT. E eu tinha ido pro interior de São Paulo, na casa do meu bisavô, e ele estava assistindo porque ele amava essa novela. Então ele assistiu a primeira versão e ele não perdia um capítulo. E eu fiquei lá assistindo com ele. Quando eu voltei, né, pra casa, minha rotina normal, continuei assistindo e engajando a novela. Então eu tava gostando mais do que a novela que tava na Globo, que era que eu assistia. Nem lembro agora qual que era, mas foi 2008. Enfim, eu não vou lembrar, mas se eu não me engano, era não sei se era Caminho das Índias. Celebridade? Não, Celebridade foi 2003. Mas foi antes, né? Foi 2008 isso. Enfim, daí eu tava mais engajada com o Pantanal, assim. E daí tinha toda aquela história, porque a Juma vira onça, daí tem os efeitos. É uma novela que ela é mais lenta, né? E quando fizeram um remake, quando anunciaram um remake, foi aquela questão de, isso aqui vai ser um sucesso, né? Porque era o sonho da Globo ter feito essa novela depois que eles viram que teve o sucesso. E com o neto do Benedito Rui Barbosa, que já tinha ajudado ele em uma novela, ele veio e escreveu o remake, né? Só que claro que tem toda a supervisão ali do Benedito Rui Barbosa. Sim. Vem muito aquela coisa de, às vezes ele mudava alguma coisa e aí o vô dele ia lá e falava, não gostei do que você fez. Só que ele só via isso quando a novela tava no ar, né? Peraí que eu vou espirrar. Saúde. A favorita. A favorita. Nossa, e a favorita foi uma sucessão, né? A favorita eu lembro que eu desengajei no meio dela. Porque depois virou toda aquela coisa que eu achava que a Donatella era vilã, e daí depois era a Flor, daí eu fiquei com raiva. Aí eu lembro que eu parei e eu só fui concluindo, eu me senti enganada, e aí eu ainda fui assistir, eu assisti a Pantanal. Eu lembro que eu não terminei a favorita, eu só terminei na sessão da tarde. Bom, enfim, e aí eu entendi que Pantanal era uma oportunidade da gente falar também da nossa região, né? Porque ele abordava, era a primeira novela das 8 que abordou o Mato Grosso do Sul. Então, falei, não, eu quero falar sobre Pantanal. E aí eu procurei alguns artigos sobre a novela, sobre a telenovela, né, a primeira versão. E aí eles falam que Pantanal foi, assim, uma telenovela de virada,
né? Que Sim. é a primeira versão. Antes tinha um modelo de você fazer telenovela e Pantanal vem e quebra isso, né? Então, como eu vi isso, eu falei, talvez eu acho que eu vou fazer um estudo sobre isso aqui. Tentar entender, sei lá, a cabeça das pessoas, mas eu tinha pensado em fazer um estudo mais focado, assim, nas redes sociais, sabe? Analisar os comentários de redes sociais, sobre a novela, quando ela estava no ar e tudo mais. Só que aí, quando eu entrei no mestrado, meu projeto foi aprovado, né? Entrei, passei nas provas, porque o mestrado tem uma prova também. O seu projeto é analisado, você também tem que ter uma nota de projeto. Bom, passei e entrei. E a minha orientadora, né, ela já trabalhava com telenovela, só que era nos estudos de recepção. E ela era a pesquisa dela ela fez na Colômbia sobre telenovelas colombianas, né? Uhum. E ela gosta de estudo de recepção e ela falou, olha, eu acho que dá pra gente fazer um estudo de recepção aqui. Então, abracei a causa, falei, é isso, vamos fazer um estudo de recepção. E aí o meu estudo consistiu, eu fiz 5 grupos focais, né? De 5 a 8 pessoas reunidas nesses grupos para fazendo umas perguntas para entender como que foi a relação deles do consumo, da memória midiática, como que eles consumiram o remake, eles gostaram ou não do remake. Na primeira versão, assistiram? Se assistiram a primeira, assistiram a segunda também? O que lembrava de uma, o que lembrava da outra? Então, foi bem aprofundado, assim. E a gente falava muito também da história, né, da telenovela, para eu chegar nos resultados, né? Então, os resultados, assim, eu acho que foram excelentes, mas foram muito adaptados à nossa geração, né? Porque é um gap ali de muitos anos, né? 30 anos entre uma e outra. E eu vejo que, assim, o modelo de consumo de telenovela mudou. Sim. E as pessoas que consomem também são outras pessoas, né? E às vezes até as pessoas que assistiram a primeira, na segunda, elas têm uma outra noção dos personagens. Tem um caso que eu acho que foi o mais emblemático, que eu até falei tanto isso na minha dissertação, porque era uma coisa que sempre falavam. Tem a personagem da Maria Bruaca, que na primeira versão a atriz chegou a apanhar na rua. Por quê? Porque não gostava, porque ela sofreu os abusos do marido e ela começou a ficar com o peão lá que era mais novo que ela. Então, ela que era a errada. Uhum. E nessa versão do remake, ela virou basicamente a protagonista da novela. Né? Ela nem era protagonista, ela era uma personagem à parte, ela virou protagonista, porque todo mundo tava, não, é isso aí, você tem que reagir. Né? Então, tem a essas personagem questões. ganhou força, né? Exatamente. Com a nova audiência. O Tenório, que é o personagem do Murilo Benício nessa, na primeira versão, as pessoas tinham medo dele. Então, quando ele aparecia na TV, surgia aquela questão de ter medo e tudo mais. Só que nessa outra versão com o Murilo Benício, eles achavam que ele não era tão vilão assim. Por quê? Porque o personagem era mais cômico. Então veio essa vilania dosada, né? Sim. E a gente sabe que na telenovela a gente tem os personagens. Então a gente tem a mocinha, a gente tem o arquétipo do vilão, a gente tem o antagonista. Então tem todas essas coisas que se preenchem. E em Pantanal, a primeira versão, não teve isso, né? Porque não era uma novela padrão do que geralmente fazia. Sim. Só que no remake da Globo tentaram colocar isso, né? Porque é pra você adaptar o padrão Globo de qualidade, né? Então, assim, aquela questão da novela terminar em casamento, todo mundo feliz, né? Na primeira versão, não lembro, mas eu acredito que não teve. Mas a gente olha, assim, a segunda versão, o remake, e vê os atores, né? Que eram atores já de grandes nomes. Sim. E você falando, né, sobre a forma como as pessoas consomem telenovela, né, especificamente, agora a gente tá vendo Três Graças, né, que acabou entrando num debate, né. Muita gente fala que ela não tá alcançando um sucesso de Ibope, né, de televisões conectadas, mas ao mesmo tempo ela é muito forte em redes sociais, em interações. E uma coisa que eu acho interessante é a forma como o Aguinaldo tá lendo isso e jogando pra dentro da novela, né? Então, no começo ali da novela, a personagem, a Gerluce, se atrasava muito e o pessoal começou com o verbo, vou gerluçar. E aí ele colocou isso dentro da novela. Então, assim, parece que a novela agora ela conversa mais com o público, né? Claro que depende muito do autor aceitar isso. Não, isso é o estudo de recepção aplicado na prática, né? Sim. Porque você tá ali nas redes sociais,
você consegue moldar os seus capítulos, né? E vai Sim. muito essa opinião do público, né? Eu acho isso muito interessante e eu acredito que essa é a nova forma de se fazer telenovela, Sim, né? Que daqui pra frente vai ser isso. Porque o público, ele tá sendo ouvido, né? sim. E o público, ele tá muito forte nas redes sociais. E também, com a minha pesquisa, né? Eu cheguei também nesse campo das redes sociais, porque eu percebi que algumas pessoas que participaram do grupo focal não assistiram a novela inteira, mas elas assistiam por cortes do TikTok. Né? Cortes nas redes sociais. Na época, acho que ainda não estava tão forte o Reels no Instagram. Mas eles assistiam cortes no TikTok e tá muito grande. Três Graças, por exemplo, eu nunca peguei pra assistir um capítulo inteiro. Mas eu sei do que tá acontecendo, porque eu vejo os cortes no TikTok, porque aparece pra mim. Se você um dia sentar pra assistir, você sabe mais ou menos o que tá acontecendo. Exatamente, porque a gente vai acompanhando ali uma coisa rápida. Tanto que até as emissoras, elas estão se adaptando, né, para fazer as gravações e para lançar ali os cortes do capítulo de hoje. Né? O capítulo tá rolando, já tá saindo postagem. Então acaba que hoje em dia essa recepção ela não é mais individual, né? Ela é mediada pelo coletivo, porque a pessoa ela tem uma percepção ali, mas ela entra num comentário, vê o que a outra pessoa tá achando. Então, como que a telenovela, quem tá por trás, né, consegue ter uma noção assim, como que esse público tá recebendo, sendo que eles estão sendo influenciados, entende? Como que isso funciona? Então, dentro do estudo de recepção, a gente fala dos estudos culturais, que é o Stuart Hall, né? Que ele é o pai dos estudos culturais britânicos. E aí ele tem um conceito que eu gosto muito, que é o da codificação e decodificação. Então, a gente, né, codifica uma mensagem. E aí a mensagem, ela não é mais linear. Então, ela não vai mais entre emissor e receptor, né? Sim. Daí tem, assim, a pessoa codifica a mensagem dela. Essa decodificação, ela pode acontecer de 3 formas. Então, primeiro, a pessoa, ela interpreta a mensagem da forma que ela foi passada. Então, no contexto de telenovela, eu passei a mensagem e a pessoa interpretou isso. O segundo é a pessoa até concorda, mas ela quer negociar o sentido ali da mensagem. Eu concordo com isso, mas a gente podia ir para esse campo. E a terceira é uma pessoa que vai decodificar isso e vai se opor total àquilo. Né? E hoje eu vejo que fica muito nesse meio, né, nas redes sociais, porque as pessoas, elas querem dar a opinião delas em tudo. Então elas querem chegar lá, elas querem falar, eu até gostei disso, mas por que a gente não muda o termo? Por que a gente não começa a usar esse termo? E aí o negócio irrita na internet, vira meme, e assim, a TV Globo, eles têm uma base de pesquisa muito grande, uma pesquisa de público, que é o que eu sempre falo pra vocês, gente, a comunicação, ela tem que ser baseada em pesquisa. Sim. Né? A pesquisa, ela é muito tem importante. Tem constante mudança, né? Exatamente. A gente precisa entender quem é o nosso consumidor. A gente precisa entender qual é a cultura, quais são os valores daquele consumidor. Porque se a gente não entende, o nosso produto, ele não vai vender. Sim. Tanto que essa questão só da emissora adaptar os cortes pro TikTok já é ela entendendo o consumidor. Sim. Né? Então, eu sinto que hoje em dia todo mundo ali na internet está expressando a opinião. Claro que vão ter opiniões ali que eles não vão levar em consideração, mas se eles percebem uma oportunidade ali de, não, se eu abraçar isso aqui, todo mundo vai gostar, eu acho que assim, né, vai irritar ali, então vamos fazer. E é teste, né, porque hoje em dia, como a gente tá nesse novo formato de telenovela, o que a gente fazia antes não serve mais, então a gente precisa testar o que vai funcionar. Pode ser que a próxima novela que venha, eles tentem fazer isso e não dê certo, né? Então, a gente não tem como prever tanto, assim, o comportamento do público. Sim. Principalmente quando se fala de uma telenovela, que é uma história de ficção, o drama, só que tem um fundo de realidade, né? Sim. Porque as telenovelas, elas são né, um produto cultural brasileiro, né? E que reflete a nossa realidade brasileira. Então, a gente já teve casos de telenovela que ajudou a fomentar leis. Né? E eu abordo muito isso. Eu tenho, né, a minha matéria de análise da realidade brasileira contemporânea, que a gente vai falar sobre cidadania, a gente vai falar sobre leis, a gente vai falar sobre Constituição. E aí eu sempre falo, olha como que a comunicação ela pode ajudar nisso, né? Porque a telenovela é um produto cultural nosso. Em 2003 estavam votando várias leis paralelas, então a gente tinha a Lei Maria da Penha, a gente tinha o Estatuto do Idoso, a gente tinha a Lei de Desarmamento, e uma novela só, que foi Mulheres Apaixonadas, né, do Manuel Carlos, que saiu em 2003, conseguiu influenciar, né, a opinião popular ali nessas 3 causas e ajudou com que essas leis fossem implementadas. Sim. E falando, né, de novo em
produto, questão cultural, a gente também tem observado muito as novelas verticais, né? Sim, eu vi bastante também. E hoje, pelo menos, né, dentro da Globo, existem duas vertentes, né? Eles trabalharam um pouco com novelas verticais inéditas, histórias inéditas, e também com alguns personagens que eles sentiram que o público teve uma recepção mais calorosa, eles fizeram spin-offs, né? Então, hoje, por exemplo, tem uma novela vertical que sai ali do universo de Três Graças e é focada só na personagem da Juquinha e da Lorena. No casal, né? Então, assim, já é, de novo, né, a emissora medindo ali a recepção do público, trazendo um novo formato, né? Você acha que esse novo formato veio para ficar, só uma tendência? Eu acho que vai depender muito do casal, né? Uhum. Então, mas eu acredito que sim. Porque hoje em dia a gente quer ter tudo na palma do celular. A gente quer ter o vídeo vertical. A gente não quer mais parar na frente da TV para assistir um capítulo todo, né? E aí gosta desse recorte. Eu tive uma entrevistanda, né, que participou do meu grupo focal, que ela falou que ela abandonou o Pantanal pela metade. Por quê? Porque ela começou a assistir por conta do casal, e o casal não estava engajando. Então ela achou que a Juma e o Jovi não estavam engajando, e ela parou, porque ela assiste as novelas por conta dos casais. Então, assim, ela gosta de ver o casal. E se o casal, para ela, não entrega química, ela não vai mais assistir a novela, né? E eu vejo que às vezes é muito isso. Às vezes as pessoas também não querem saber dos recortes que acontecem das outros núcleos da novela, né? São muitos núcleos, eu quero saber, né, só desse casal. Então eu só vou lá, digito o nome do casal e fico acompanhando só os recortes dele. E que é o que acontece muito. Então você entra lá, história do fulano com fulana, no TikTok, aí tem um monte. Tem uns recortes até do personagem, a história do Félix, né, naquela novela Amor à Vida, que o Félix foi bem reconhecido, o personagem dele, né. Então você entra lá e sempre aparece pra mim, né, porque eu sempre tô pesquisando novela nas redes sociais, então sempre aparece. Então esses recortes de personagem, e isso acaba vendendo, né. Sim. Porque as pessoas gastam o tempo delas, e daí elas vão lá e elas comentam, e aí elas reativam isso também, né? O negócio é revivido. E é muito o que a gente fala também da cultura da nostalgia, né? A gente fala sobre isso dentro do marketing, eu sempre falo isso nas minhas aulas. E essa questão dos remakes traz total à tona essa cultura. E os filmes voltando, né, pro cinema. Sim. Os filmes lá de 20 anos atrás. Exatamente. Diabo Veste Prada 2 tá chegando. Exatamente. E não é à toa, né? Exato. Essa nostalgia, tá todo mundo endoidado com o filme, porque tem esse sentimento. E tá virando um mercado, né? Igual filmes voltando, novelas fazendo remake, agora também tá tendo continuação de novela, né? Que Eta Mundo Bom virou Eta Mundo Melhor. E aí parece que vem Avenida Brasil 2 também. Eu vi sobre isso. Então, aí já é misturando um pouco a nostalgia com atualizar a história, né? E será que eles fazem isso justamente porque eles preferem pegar algo que já funcionou? Porque, que nem você falou, não tem como você prever 100% como que o público vai receber aquela telenovela, aquela história, aquele casal. Então, por exemplo, o público que assistiu há 20 anos atrás não é o público que está assistindo agora. Então, como é que esse marketing de toda essa estrutura, eles tentam diminuir, como é que eu posso explicar? Eles tentam alcançar todo mundo, mas ao mesmo tempo não conseguem, né? Alcançar todo mundo. Aí fica uma coisa meio assim, como que a gente segura todos esses pratos, entende? Como que funciona? Como que você enxerga isso? Você acha que realmente eles não sabem? Ou é tudo meticulosamente analisado? Então, a gente teve um exemplo recente que foi o remake de Vale Tudo, né? E eu sinto assim, Vale Tudo é uma novela de 1988. E ela veio ali, igual eu tava falando de Constituição, ela veio bem no ano, né, que foi lançada a Constituição, chamada Constituição Cidadã. Era uma novela que abordava muito essa questão política do país, né? E eles fizeram um remake e foi uma guerra. Sim. Assim, eu sentia como uma guerra, né? Tinha um lado que defendia e tinha um lado que não gostava. Eu assisti a primeira versão, eu abandonei o remake. Porque pra mim eu não conseguia mais engolir aquela novela. Não funcionava, né? Não funcionava. E, assim, muitas pessoas que começaram a ver a novela sem ver a primeira versão, às vezes funcionava pra elas, né? Uhum. Então, assim, elas estavam gostando mais ali da novela. Então, é adaptado para um novo público, para uma nova geração.
Então, eu sinto que eles estão fazendo isso, mas eles também querem pegar esse resgate histórico. Por exemplo, eu quero fazer a Avenida Brasil 2, vai levar as pessoas dessa geração a assistirem a Avenida Brasil original. A primeira. A primeira. Que eles já né? colocaram no Vale a Pena Ver de Novo. Já pra ir aquecendo. Exatamente, para as pessoas consumirem. Então, assim, é um produto de consumo. A telenovela é um produto, né, é cultural nosso, mas é um produto de consumo também. E eu sinto que como as coisas estão dando certo, porque o remake de Pantanal, ele deu certo. Sim. Né? E o remake de Vale Tudo, ele também deu certo. Né? Ele pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal deu certo. Então, eles vão continuar fazendo isso. E, assim, até a hora que acho que saturar. E aí eles vão ter que criar histórias novas, né? Só que aí tem que ver, é a chance e risco. Será que essas histórias novas, elas vão engajar ou não vão? Exato. Né? Um caso que eu gosto bastante também de analisar é que às vezes não acontece nem isso com o remake, mas só quando a novela passa de novo. Então, quando eles trazem de novo. Quando eles trazem de novo. Então, assim, Por Amor é uma novela de 1998, né? E em 2019 teve o remake dela. E é aquela novela da troca de bebês e tudo mais. Que é do Manuel Carlos também. E na época, em 1998, tinha um blog para falar mal da Maria Eduarda. Tá? Nos primórdios da internet, eles fizeram um blog que era um sucesso. Tiveram esse trabalho para falar mal da personagem da Gabriela Duarte, né? Que era a Maria Eduarda. Em 2019, eu lembro que assim, eu tava acompanhando, não vale a pena ver de novo também. Todo mundo tava naquela linha, não, gente, a gente cometeu muita injustiça com a Maria Eduarda. Não, ela, assim, é uma personagem, olha, aguentou muito. Sim, né, e foi simpática. Então, é muito legal, porque é a mesma novela, né? Sim, Você tá assistindo a mesma novela, não foi nada mudado. Uhum. Mas é dele, é do ser humano, das coisas que ele vai adquirindo ao longo do tempo, né? Das percepções, da maturidade. E comunicação também é muito isso, né? Quanto mais maturidade a gente vai atingindo, mais a gente entende para quem que a gente deve comunicar, o que a gente deve comunicar, qual mensagem que a gente deve passar. E eu acho que também teve um efeito um pouco contrário quando eles reexibiram Fina Estampa, né? Que na época que ela passou originalmente foi um sucesso, Crow ganhou filme. E quando ela voltou pro Vale a Pena Ver de Novo, eu via muito na internet o pessoal falando, gente, como que a gente gostava dessa novela? Não foi no Vale a Pena Ver de Novo, foi na pandemia, que daí eles reexibiram. Porque não tinha novela nova pra porque daí passar. Não tinha novela nova. Parou as gravações, né? Parou as gravações de Amor de Mãe, que pra mim ia ser um novelão, mas aí a pandemia também acabou com a novela ali. Mas aí eles começaram a reexibir Fina Estampa. E aí teve esse efeito rebote, né? Exatamente. As pessoas pararam pra assistir e ficou, gente, que atuação ruim, que direção ruim. Só que na época foi um estouro, né? Todo mundo falava de Fina Estampa. Então pode acontecer isso também, né? Sim. Eu acho que esse é um dos maiores desafios da comunicação. É que nem a minha mãe tava até comentando comigo esses dias. Ela falou assim, filha, antigamente, pra uma coisa mudar, era 20, 30, 40 anos. Hoje em dia, em 5 anos, muda tudo. Muda como as pessoas estão interpretando, muda o que elas pensam. Então, por exemplo, hoje em dia, um adolescente, ele muda toda semana de opinião. Todo mês ele muda de personalidade. O que ele acha da internet muda. O que eles consomem muda. Sim. Não era igual era antes, né? Então, eu acho que, conforme vai passando o tempo, vai se tornando ainda mais necessário o estudo. Estudar realmente comunicação, porque é muito complexo, já era, né, complexo, e hoje com a internet, com tanta informação, se tornou ainda mais necessário você estudar o público, ter ferramentas, né, que é o que a faculdade nos dá, ferramentas, que foi o que me deu vontade de estudar, porque eu via muitas pessoas só atuando, sendo bons na prática, mas nunca pararam para estudar. Ser bom na prática é super legal, né? Só que eu ficava pensando, gente, isso aqui é muito profundo pra você só fazer a prática. Exato. Sim, sempre tem uma teoria por trás daquilo, né? É muito! Se você tá fazendo a prática, alguém já fez isso antes, alguém já testou que dá certo, que não dá certo, alguém estudou, né? Alguém estudou pra isso, então... É isso, e também essa questão do acesso à informação, hoje é tudo muito rápido. Sim. A gente tem muita coisa, muito estímulo, muito rápido a todo tempo. Né? E eu vejo até, eu não sei se vocês estão vendo essa tendência, acompanhando, de coisas análogas agora, né? A Apple vai voltar com o iPod, né?
as câmeras digitais que estão voltando. A saudade aí. do passado, né? Polaroid. Saudosismo. Esse saudosismo, mas isso é uma ferramenta, né? Porque Sim, as pessoas eles não tão querem usando. mais ter um celular que tá conectado ali a toda hora. Então, eu quero ir pra academia, eu só quero ouvir música. Então, eu não vou levar meu celular, eu vou levar o meu iPod pra ouvir música e voltar como era no passado, né? Numa tentativa, assim, de não ficar ali nas redes sociais, não Houve ficar uma tanto época que a gente consumindo. falava assim, vou sair da internet. Nossa, hoje em dia não tem como. Hoje em dia, Hoje como é que já- Chega a ser você... estressante. Você fala assim, gente... Dava tal hora, mas falava, ó, a janta tá pronta, tinha que sair do MSN. Mas é porque é difícil também hoje, né, gente? A gente fala, porque eu sou viciada em celular. Quem não tem como, não gente? tem como, você não tem como falar mais que é um vício em celular. Não. Porque a gente usa o celular pra coisas básicas. A Aham. gente usa o celular Ferramenta pra de pagar trabalho. conta, né? A gente não vai mais numa lotérica pagar conta. A gente usa ali, a gente tem o banco no nosso celular. A gente tem o transporte no nosso celular. A gente tem tudo ali. Então não tem como a gente falar, porque eu sou viciada em celular. Não, você precisa já. Exato. É uma necessidade nossa, né? Uhum. Exato. Sim. Ô Camila, pra gente encerrar, que conselho que você dá pra quem tá querendo entrar nessa área da comunicação, né? Você que claramente é uma pessoa apaixonada pela comunicação. O que você tem pra falar pra essas pessoas que estão ali com aquela chama querendo vir pro nosso lado? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é essa questão de você ser curioso com a vida, né? E pra você também, a gente entra numa questão filosófica também, pra gente não perder interesse pela vida. E eu acredito que a comunicação, ela faz isso. Sim. Ela faz a gente ter interesse pelas coisas, né? Ela faz a gente ter interesse em pesquisar o público, da gente entender o comportamento humano também, da gente entender como que as coisas vendem, como que roda, né? O capitalismo gira. Porque, querendo ou não, né? O marketing ali é isso, né? A gente tá trabalhando mais com a venda. Mas o conselho que eu dou é assim, sejam apaixonados pelo que vocês fazem, né? Entendam que a comunicação, ela é uma coisa primária do ser humano e que isso pode ser muito bem aprofundado. E não é aprofundado só assim, para trabalhar com isso, mas como uma coisa pessoal mesmo, sabe? Sim. Porque a gente vai estudando comunicação, a gente vai vendo como que a gente consegue evoluir, como que a gente consegue se tornar uma pessoa melhor, ter um olhar mais crítico e mais, assim, atencioso para a sociedade, né? Porque a comunicação, ela vai estudar a sociedade, né? Sim. E nós estamos ali inclusos na sociedade, então eu acredito que esse estudo é muito importante. E no futuro, que as pessoas falam, a comunicação, não vai, gente. A comunicação, ela vai ser, assim, essencial no futuro, né? Ainda Sim. mais que a gente tá nesse mundo aí de inteligência artificial, então eu acredito que daqui a uns anos, assim, o profissional da comunicação, ele vai conseguir brilhar, né? Sim. Ser valorizado mesmo. Sim. Porque a gente às vezes sente, né, que nós não somos profissionais valorizados, mas não, a comunicação ela vai ser bem quista, assim, num futuro próximo, assim. Sim. É o que eu falo do meu mundo de poliana, eu fico muito otimista, porque vai ser muito necessário, e a gente vai precisar de bons profissionais no mercado para estarem aí comunicando, entregando informações de qualidade, né? Sim. Porque a gente sabe também que nesse mundo da internet de fake news, o comprometimento com a informação, né, ficou um pouco... perdi o negócio. Enfim, acho que é isso. Exato. Pro corte. Vai ter muito mercado pra gente atuar, em resumo, né? Mas é isso, obrigado, Camila. Obrigada. Foi Eu um que prazer ter agradeço. você aqui com a gente. Tirado um tempinho Sim. da sua agenda, de muitos estudos. Exato. Se o podcast pudesse ter 1h30, a gente falava de mais novela aqui. Pois Sim, nossa, eu mas- achei até que passou rápido. gente. Passou muito rápido. Passou mas muito a rápido. direção já tava dando o sinal ali do tempo. Ah. Não deu tempo de falar de tititi, não deu tempo. Nossa, eu tô assistindo Tititi. Aí, é um No remake ótimo. Globoplay. É um remake que eu gosto. É a minha novela atual que eu tô acompanhando, tô vendo. Eu sempre tô Sim. vendo uma novela, né? Exato. Aproveita e deixa nos comentários que novela que você tá acompanhando, uma novela que marcou a sua vida. E obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.